A Bíblia fala que onde o Espírito de Deus está, ali tem liberdade para adorar, amém? Ele está aqui. Então, todos nós estamos com liberdade aí para adorar Ele nesse lugar, amém? Romanos capítulo 8, versículo 35. Aí nós vamos ler até o 37. Amém? O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matador. Mas, apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Amém? Aleluia. Vamos continuar ali nos dois últimos. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura e nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Quem é mais do que vencedor aqui? Amém? Queria convidar os irmãos a estar orando agora. Queria convidar os irmãos a orar pela vida do irmão João Madureira, da irmã Rosa, que não estão aqui, né, que estão passando muito bem. Pastor Vanelli e a Zélia, né, a mãe da Regiane também. Queria que todos aí, uma só voz, pudéssemos orar, pedir a cura mesmo pela vida dos irmãos, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Ele. Senhor Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, podendo te exaltar, ó Deus, podendo glorificar o teu santo nome, Senhor. Ó Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui nesse lugar, ó Deus, que o Senhor tem a liberdade, ó Deus, para operar nesse lugar, ó Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. Que as pessoas aqui, ó Deus, possam ser usadas, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós vamos declarar agora, ó Pai, vida, Senhor, nós vamos declarar agora cura, Senhor, sobre a vida dos irmãos citados aqui nesta noite, ó Pai, então a vida do pastor Valério, Senhor, que o Senhor possa tocar na vida dele onde ele está agora, ó Pai, que a tua cura, Senhor, possa estar tocando na vida dele agora, Senhor, que o Senhor possa dar um livramento sobre a vida dele, Senhor, que nós pedimos em nome de Jesus, sobre a vida da irmã Rosa Madureira, Pai, sobre a vida do irmão João, Senhor, que o Senhor possa tocar, Senhor, chegar com cura sobre a vida dele, Pai, sobre a vida da irmã Zélia, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, toque, Senhor, onde ela estiver agora, ó Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos vida e cura sobre a vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor. Nós entregamos a Ti este culto, ó Pai. Que o Senhor possa fazer o que o Senhor quiser neste lugar, ó Pai. A Tua cura, o Teu milagre, Senhor. A Tua paz e a Tua vida sobre este lugar, ó Pai. Mas que nós declaramos em nome de Jesus, ó Senhor. Tenha liberdade, Senhor, para operar sobre este lugar. Em nome de Jesus. Amém.
adorar, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, não pare de adorar. Nós adorará o nome do Senhor, nós te amamos, Senhor, por tuas ordens que anos, ó Pai. Faz a nossa vida, Jesus.
está feliz por estar na casa do Senhor? Amém. Esse Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão, Ele está aqui. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, nós vamos fazer, eu acho que é o ato solene mais bonito da igreja, que é a consagração de uma criança ao Senhor. O sonho de Deus sempre foi ter uma família. Por isso Ele colocou Adão e Eva lá no paraíso. E o sonho dele continuou. E hoje nós fazemos parte da família de Deus. Amém? Mas a família, o pai, a mãe, os filhos, eles são alvo da graça de Deus. Amém? Deus ama as crianças. Eu lembro quando eu tive o Abraão, o primeiro cartãozinho que eu recebi de uma visita, estava escrito assim: Deus sorri toda vez que nasce uma criança na terra. Porque é a revelação do amor dele. Amém? Eu queria chamar aqui à frente o Gael, né? A mãe dele, a Yara, o Wellington, que é o pai, e as pessoas que vieram para acompanhar essa consagração desse bebê. Aleluia. Gael, menino de Deus. Você não quer tirar uma foto para nós ali, não? Fazendo um favor? Você tira de pé, deitado, o que você achar melhor. Amém. Aí. Irmãos, nós não costumamos batizar as crianças, porque o batismo, ele é um ato de arrependimento. E nós seguimos o modelo da palavra de Deus. Em Lucas 2, no versículo 22, a Bíblia diz assim, que completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. E completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Amém? Então, como Jesus foi apresentado ao Senhor, hoje nós vamos apresentar o Gael diante do Senhor. Nós vamos declarar bênção sobre a vida dele. Nós vamos decretar que essa criança é uma criança separada e escolhida pelo Senhor. E também vamos decretar bênção sobre os pais, né? Esse jovem casal, os avós, né? Tão jovens ainda, nós vamos decretar bênção sobre a vida deles. Amém? Eu queria que você ficasse em pé aí, estendesse a sua mão aqui para frente. Eu vou pegar o Gael aqui no colo. Vamos ver se ele vai chorar, né? Feche os teus olhos e levante a sua mão aqui para frente, na direção que nós vamos abençoar o Gael, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, ó Senhor, porque o Senhor é santo, é belo, ó meu Deus, e tudo que o Senhor faz é bom, é bonito e é perfeito. Hoje, Senhor, nós estamos aqui em cumprimento à tua palavra, tomando o Gael nos braços, ó Senhor, e dedicando ao Senhor, dedicando essa vida ao Senhor, que o Senhor o faça crescer em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor o abençoe com sabedoria, vinda do alto. Senhor, meu Deus, que ele seja uma criança inteligente, ó Pai, uma criança que vá dar alegria aos seus pais. Senhor, meu Deus, que ele seja separado com o coração cheio de bondade, de misericórdia, de fidelidade ao Senhor. Pai, nós consagramos essa criança a Ti, ó Pai. Dedicamos o Gael ao Senhor, sabendo que o Senhor colocará os Teus anjos por cima, por baixo, dos lados, e os Teus anjos o acompanharão, onde quer que ele esteja, porque está escrito na Tua palavra, que o Senhor dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, para nos livrar, ó Pai. Livra o Senhor de todo o mal, ó meu Deus, protegendo dessa geração corrupta e perversa que está aí, ó Pai. Dá, Senhor, inteligência também
e sabedoria aos seus pais, para criá-lo, ó Senhor, de acordo com a tua palavra. Dá, Senhor, sabedoria também para os seus avós, para que o amem, ó meu Deus, com um amor que vem do alto, ó Pai. Nós declaramos a tua graça, o teu favor sobre a vida do Gael nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nós vamos entregar o certificado, né? Que está escrito certificado de consagração. Certificamos que Gael Henrique Graciano de Mello. Cadê a Visa? Está aqui? Não vem aqui, vem cá, né? Nascido em 6/10/22, filho de Yara Carolina Pereira de Mello, Wellington Graciano Nascimento, foi apresentado ao Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus em Lucas 2:22. E o texto que está aqui é o Salmo 22:10, que diz: desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. Aleluia. Eu vou entregar para a mãe que sofreu mais, né? Cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Os teus dias na terra contarão com as bênçãos do Senhor. Nenhum dia sequer te faltará. Mais perfeito e puro. Glória a Deus, vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. A Bíblia fala que o Senhor não deixa faltar nem para os pássaros, né? Que não ajuntam alimentos no celeiro, muito menos para nós, que somos filhos dele, amém? Nesse momento, quem não trouxe o dízimo, quem não trouxe a oferta, pode ficar à vontade, tá? Para trazendo, a gente vai orar agora. Tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? A gente está vendo aí no mundo hoje, né? Tudo caro, né? Você vai no mercado, você paga R$10 em não, nossa. E só que a gente está comprando, o pessoal está comprando, então assim, a gente vê as mãos de Deus mesmo sobre nossas vidas, amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida de cada um aqui, ó Deus, que tem cumprido, Senhor, em obediência, Senhor, aqui na Tua casa, Senhor, trazendo os dízimos, trazendo as ofertas, Senhor, para que não falte nada, Senhor, aqui, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo na vida de cada um, ó Pai. Não deixando faltar mantimento, Senhor, não deixando faltar aquilo que vestir, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, que o Senhor está fazendo nesta casa, na Fundação Paz e Vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Com
Glória a Deus. Amém? Feche os seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, felizes por estarmos na Tua casa, por podermos, Senhor, Te adorar na beleza da Tua santidade. Senhor, meu Deus, que nesta hora o Teu Espírito Santo toque em nossos corações, nas nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, aprender a Tua palavra, trazer a Tua palavra para dentro do nosso coração, Senhor. E que ela resulte em frutos que nos projetem para a vida eterna. Senhor, nós somos gratos por todos aqueles que estão aqui, por aqueles que estão assistindo através das redes sociais, ó Senhor. Nós Te louvamos pela vida de cada um e agradecemos o Teu favor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode assentar. Hoje nós vamos aproveitar aqui a consagração dessa criança linda, né, do Gael. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma herança. Quem é que pretende deixar a herança para os seus descendentes? Amém? Você sabia que na Bíblia tem uma herança que não é a herança de bens materiais? Na Bíblia tem uma herança que é a herança de fé. Amém? A herança de fé. Então, antes da consagração, eu estava falando sobre as famílias, que Deus ama as famílias da terra. E hoje, infelizmente, a gente vê tantos familiares correndo para constituir um patrimônio, para deixar uma herança de bens materiais para os seus filhos. Uma casa, um carro, dinheiro. Não é? A maioria das pessoas faz isso. E é bom que você trabalhe, que você conquiste bens de verdade. Só que o problema é que o foco da família hoje está no material, não está no espiritual. Todo mundo não tem tempo para nada, ninguém tem tempo para nada mais. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa que faz trabalho com imobiliário, e ela me disse assim, que as casas hoje, todo mundo quer uma casa no conceito aberto, né? Chamado conceito aberto. E por que veio esse conceito aberto? Porque as pessoas hoje, cada um tem o seu celular, cada um tem uma televisão no quarto, e as pessoas estão ficando indivíduos separados dentro da própria casa. Então eles quiseram resolver o problema fazendo uma casa com conceito aberto. Então você está na cozinha, você vê quem está na sala de estar, quem está lá no salão, você não vê quem está no quarto. Então é para trazer assim, um alívio para a consciência, para a pessoa ter, no pensamento pelo menos dela, saber que ela está vendo as pessoas que residem na mesma casa. Mas isso não resolveu o problema, porque ainda continuam distantes, porque cada um tem a sua rede social, cada um fica no seu celular, cada um vive o seu mundinho, cheio de coisas que outras pessoas às vezes não podem ver, e cada pessoa está vivendo no individualismo. Mas Deus não constituiu a família para isso. A família é para se ajuntar. A família é para aquele núcleo, aquele pequeno núcleo de pessoas, para ajudarem-se uns aos outros, para cada um ajudar a resolver o problema do outro. Um grupo menor é muito melhor de lidar do que uma cidade, do que uma vila, do que um bairro. Então, a funcionalidade da família é essa. A consanguinidade faz com que a gente entenda, ou é para a gente pelo menos entender, que nós dependemos uns dos outros e precisamos nos ajudar uns aos outros. E a responsabilidade maior é dos pais. Hoje a gente tem discutido bastante isso aqui na igreja, porque a gente vê a criança, a mãe tem a licença maternidade até 6 meses, né? Acho que é isso mesmo, 6, né? 4 ou 6 meses, acho que o funcionário público tem 6. 6 meses. Acabou a licença maternidade, já leva a criança para a creche,
para o berçário, a criança já fica lá o dia inteiro, o pai e a mãe vai trabalhar, cada um vai cuidar do seu emprego, da sua profissão, e a criança fica lá. Então tem criança que a mãe não viu essa criança falar a primeira palavra, não viu ela andar, não viu várias fases do crescimento dessa criança. E o que está acontecendo com a família? Estão perdendo a referência, porque pai e mãe é para ser referência dentro da casa, ou seja, para dar exemplo para os seus filhos, para ensiná-los. É o pai que educa, é a mãe que educa, e hoje está todo mundo terceirizando, não é? E se não bastasse a criança ficar quase o dia inteiro na escola, depois ainda arruma algumas outras coisas para a criança fazer. Coloca ela no inglês, vai fazer kumon, vai fazer natação, judô, jiu-jitsu e um monte de outras coisas extracurriculares que a criança fica com a mente totalmente ocupada e perde completamente a referência do pai. Ou tem aqueles que deixam, que eu acho que é a melhor hipótese de todas, deixa com a avó. Só que a avó, gente, a avó, ela não educa os netos. A avó estraga, entre aspas, os netos. Por quê? Porque é uma oportunidade, quem é avó aqui já sabe, é uma oportunidade assim que Deus dá para a gente de ver a continuidade da nossa família. Então a gente é muito mais rigoroso com os filhos quando são pequenos, e quando a gente se torna avô ou avó, aí é tudo para ele. Sai numa loja, já vê, ia ficar tão bonitinho no meu netinho, na minha netinha, e compra brinquedo e vai dando os mimos, né? Então, esse é um problema muito sério. Porque mesmo a criança de pais evangélicos, de pais crentes, estão perdendo a identidade da igreja. A escola bíblica dominical, o cultinho nas igrejas, 30 minutos, 40 minutos, ouvindo a palavra de Deus, é muito pouco para uma criança que está em formação. Ela precisa de muito mais. E a criança até os 6, 7 anos de idade é a fase onde ela vai aprender tudo, é o que vai definir o que ela vai ser, o caráter dela é nesse período. E o diabo é tão astuto que é este período que a criança dá mais trabalho para os pais, e é nesse período que os pais vão procurar terceirizar a educação dos filhos. E aí a gente vê tanta barbaridade acontecendo. Mas a palavra de Deus diz que os pais cristãos, aqueles pais que têm o perfil da palavra de Deus, ele busca ser um exemplo para os seus filhos. E tem umas instruções aqui. Você pode dizer, mas era para o povo de Israel. A Israel do Senhor é o povo de Deus e nós somos o povo de Deus. Amém? Deuteronômio 7, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Olha o que o Senhor diz: saiba que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Olha só, 1000 gerações é um tempo infinito. A gente não vai conseguir ver 1000 gerações. O tempo de uma geração são 40 anos. Cada 40 anos vai mudando para uma outra geração. Agora, 1000 gerações, a gente nem sonha quem vai vir a 1000 gerações a gente. E a palavra de Deus diz que aqueles que amam e obedecem os mandamentos do Senhor, a bênção dele vai se estender até 1000 gerações. Aleluia! Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: se você amar o Senhor e obedecer os seus caminhos,
A bênção do Senhor se estenderá por 1000 gerações. Aleluia! Por 1000 gerações da sua família, meu irmão, minha irmã. A bênção do Senhor e a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é o sopro de Deus para homens que escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E como que é isso? Como é que faz para se educar uma criança de acordo com a palavra de Deus? Como é que nós fazemos isso? Lá em Deuteronômio mesmo, no capítulo 6, no capítulo antes desse que nós lemos, fala a respeito disso. E a gente precisa observar aquilo que Deus fala, porque Deus é bom. A natureza de Deus é a bondade, e Deus não quer que seus filhos se percam. Deus não quer que nada de mal aconteça nem para você e nem para nenhum dos seus filhos. Sabe por quê? Se você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você entende que lá na cruz do Calvário, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, você deixou de ser um bastardo, de alguém que não tinha pai, de um desfiliado, e você passou a ser filho de Deus. Amém? Você passou a ser filho de Deus, e Deus não abandona os seus filhos. E como Ele não abandona você como filho, Ele deixou instrução na palavra para que você oriente os seus filhos. Os pais são orientadores, são administradores da casa aonde eles vivem com os seus filhos. Ele é o gestor daquela casa e ele precisa buscar o direcionamento de Deus. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio 6, no versículo 4, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu e de toda a sua e de todas as suas forças. Ame ao Senhor. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam onde? Gravada no seu coração, escrita no seu coração. Aquilo que é escrito no nosso coração, a gente não perde mais, a gente não esquece. Amém? Glória a Deus. E Deus diz o seguinte: ensine-as com persistência a seus filhos. Deus estava dando uma ordem ali, ensinando o povo dele como educar os seus filhos, e essa ordem vem de geração em geração e chega até os nossos dias. E Deus diz para eles: olha, ensina com persistência, não desista de ensinar seu filho. Deus estava querendo dizer: vai dar trabalho, não é fácil, mas persista em ensinar. Para quê? Para que você não perca o seu filho da sua mão, para que ele honre você, como está escrito na palavra, para que ele honre pai e mãe, que é um verdadeiro mandamento com promessa. E a Bíblia tem essa promessa para o filho que honra o pai e a mãe, e diz assim: olha, para que tudo te vá bem nessa vida, para que as coisas aconteçam de acordo. Só que para a criança ou para o seu filho te honrar o pai, honrar a mãe, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser orientado, ele precisa ser ensinado conforme a palavra de Deus. E às vezes você pode pensar: mas eu estou cansado, eu trabalhei, eu não aguento mais essa criança. Criança não é tudo igual. Tem criança que faz birra para chamar atenção, tem criança que é falante, tem criança que é quieta, tem criança do jeito que você pensar. Mas a instrução para o ensinamento de Deus é uma só para todo tipo de criança. E tem uma coisa que faz a criança se comportar, tem uma coisa que muda o comportamento da criança, tem uma coisa que pode transformar o TDAH, o autismo, qualquer outra coisa qualquer outro diagnóstico que tenha colocado sobre seu filho,
Tem uma coisa que muda: boca no pó, joelho no chão, buscar ao Senhor, dedicar o seu filho todo dia, toda hora. A hora que ele levantar para ir para a escola, você está orando junto com ele, dedicando ele ao Senhor. Meus irmãos, hoje, nos dias em que nós vivemos, os perigos são iminentes para as crianças. Eles não têm segurança dentro da escola, não têm segurança dentro de van, dentro de ônibus escolar, não têm segurança muitas vezes até dentro da própria casa. E as crianças precisam estar protegidas com algo que é sobrenatural. E quem pode proteger sobrenaturalmente os nossos filhos é só o Senhor. Não tem outro que possa proteger. Não tem outro que possa livrar essas crianças da mão do traficante, da prostituição ou de tantas outras coisas que cercam o mundo em que nós vivemos. Então o Senhor diz: olha, persista, ensina com persistência aos seus filhos, persevere em ensinar os seus filhos com essa palavra que está no seu coração. Que palavra é essa? A palavra de Deus. Não tem outra forma de educarmos as crianças a não ser buscando o ensinamento na palavra de Deus. E o autor continua aí, diz assim: converse sobre elas, converse sobre essas palavras, se comunique com seus filhos sobre essas palavras, quando você estiver sentado em casa. Quando você estiver sentado em casa, deixa o celular de lado, deixa a televisão de lado. O tempo é tão curto e passa tão rápido. A criança, hoje o Gael está com quanto tempo? 2 meses. Está com 2 meses. Daqui a pouquinho a gente vai piscar, ele vai estar correndo, vai estar andando, já vai estar falando, já vai estar, descobrindo o mundo. E esse tempo não é um tempo perdido que você senta com o seu filho. É um tempo que é precioso. É precioso para o pai, é precioso para a mãe, é precioso para a criança. Se você educar o seu filho hoje, de acordo com a palavra, ele não vai te dar dor de cabeça amanhã. Amém? Você entende isso? Sentado na sua casa, sentou lá, olha, vamos conversar a respeito da palavra de Deus. Tem histórias aqui na Bíblia de conceitos, de como se viver, de como se portar, de como a criança deve ter um comportamento para todas as idades. E fora a palavra tem outros recursos, tem livrinhos, tem historinhas contadas, sabe? É uma conversa. Hoje não existe mais quase conversa entre pais e filhos. Não existe. Ou eu estou mentindo? É verdade. Outro dia nós saímos para comer alguma coisa num lugar. Tinha uma família com 2 crianças em torno de 4 a 6 anos e os pais. Cada um estava com o celular esperando chegar a comida. Quer dizer, nem quando sai para passear, não tem conversa, não tem comunicação. E às vezes as pessoas moram dentro das casas, mas são pessoas desconhecidas, completamente desconhecidas. O pai não sabe o que o filho está pensando, a atitude do filho, não sabe como ele reage, e nem o filho sabe como o pai reage. Muito pelo contrário, né? Aqueles pais que são fanáticos por futebol, a gente está na época da Copa, né? São fanáticos por futebol, então abandona tudo para ir cuidar do futebol. O futebol não vai cuidar do seu filho mais tarde. Então pense bem, a palavra de Deus diz: quando você estiver sentado, converse com ele. Quando estiver andando pelo caminho, hoje quase ninguém mais anda, vai todo mundo, ou de moto, ou de carro, não é? Para sair fazer uma viagem. Mas quando estiver junto, seja de carro, seja de moto, seja a pé, continue conversando com ele, falando a respeito das coisas do Senhor. O povo de Israel, os judeus, são o povo mais próspero da terra. É verdade ou não é? Sabe por quê?
As crianças são ensinadas pelos pais, desde pequenininho. Tem ensinamento a respeito de economia, a respeito de como se comportar frente ao dinheiro, como gastar, como guardar dinheiro. São ensinados a respeito da palavra, na forma como está aqui, sentado dentro de casa, andando pelo caminho. Quando eles chegam aos 12 anos, que é a idade que eles passam para a puberdade, para a adolescência, eles sabem decor todos os mandamentos da palavra de Deus, de acordo com o livro que eles usam lá, com a Torá que eles usam. Então, porque o Senhor deu essa instrução, para que os pais estejam atentos, com persistência, à educação dos seus filhos, não é? E diz mais, quando se deitar e quando se levantar. Quer dizer, em todo o tempo você vai estar lá, como se fosse um radar, junto com o seu filho, sabendo o que ele está passando, sabendo o que está acontecendo com ele, sabendo se alguma coisa afetou ele durante o dia na escola ou no outro lugar que ele esteve. Então, ao deitar, ao se levantar, você vai estar ali junto com ele, e ele vai saber que ele tem alguém em quem ele pode confiar. E você pode estar pensando, mas isso é difícil. Não é difícil. Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele, como nosso Pai, Ele está conosco todos os dias. E Ele vai estar até a consumação dos séculos, até terminar o mundo, Ele vai estar conosco. E o que Ele deixou de instrução para nós vivermos? A Sua palavra, que quando nós tomamos e trazemos ela para nosso coração, como está escrito aqui em Deuteronômio, ela se torna uma palavra rema, ou seja, a palavra viva do Deus vivo, que se torna vida dentro de nós. E quando você estiver preparando o seu filho, pode ser a idade que for, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar, quando você fala decretos da palavra de Deus sobre a vida do seu filho, aquele decreto vai se tornar palavra viva sobre a vida dele. O que vai acontecer com ele? Ele vai receber as promessas do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida dele. Ele vai estar totalmente protegido pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. E ele vai saber. Se você sair com ele e falar com ele a respeito do Senhor, ele vai falar assim: poxa, o meu pai, a minha mãe não tem vergonha do Evangelho de Cristo. Eles conhecem a palavra de Deus e me instruem na palavra de Deus. Ele não vai se envergonhar de ser um cristão e de ser alguém que diz: eu amo o Senhor é tudo para mim. Porque os conceitos que ele vai ter de vida, os conceitos de comportamento, o conceito de sociedade, de sociabilizar com as outras pessoas, vão ser conceitos fundamentados na palavra de Deus. E meus irmãos, contra o que está escrito na palavra de Deus, não tem lei que possa derrubar. Quem é contra uma pessoa honesta, uma pessoa que é cumpridora dos seus deveres, não é? Quem é contra essa pessoa? Quem é que não gosta de uma pessoa que tem uma conversa, que seja uma conversa bem fundamentada, que não fique andando ao léu, falando coisas que não convém muitas vezes? Todo mundo gosta. Pessoa que fala o que vem na cabeça, as pessoas gostam para se divertir. Mas quando precisa de um aconselhamento, quando precisa de alguma coisa mais substancial, vão atrás de pessoas que são firmadas na palavra de Deus, porque sabe que ali não há erro, porque Deus é Deus. Amém? Ele diz: eu sou Deus, eu sou o seu Deus. No versículo 9 lá do capítulo 7 que nós lemos: o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Você entende isso? Amém. E qual é a fidelidade dele aqui? A fidelidade dele nesse texto, a promessa
dele, que ele abençoará até e manterá a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que amam a Deus. Ah, mas aconteceu isso com meu pai, com minha mãe. Não importa. Deus dá uma página em branco para você começar de agora para frente. O Senhor, a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Sempre é tempo de nós corrigirmos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Depois diz lá no versículo 8: amai-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Quer dizer, olha, tem que estar visível. Aquilo que o Senhor falou tem que estar visível. Tem que entrar aqui na mente, tem que entrar lá dentro da mente e tem que projetar para o coração e do coração sair pela boca. Amém? Escreva-as nos batentes das portas da sua casa, em seus portões. O que isso quer dizer? Quando o seu filho chegar na sua casa, ele vai dizer assim: poxa, que alegria, eu estou voltando para casa, eu vou rever meu pai, vou rever minha mãe, eu sei que aqui tem conforto, eu sei que aqui tem paz, tem harmonia, porque Deus está presente. Amém? Irmãos, a coisa mais preciosa que o Senhor nos deixou é a paz. E a gente às vezes cumprimenta as pessoas com shalom, que é paz. Shalom significa paz. Mas nessa paz do shalom tem mais de 100 bênçãos incluídas nela. Quando você declara shalom sobre a vida do seu filho, você está abençoando ele com toda a sorte de bênçãos que o Senhor proferiu sobre a vida dele. Amém? É um estilo diferente de viver, não é? Completamente diferente. Diferente do mundo lá fora. Ah, mas as pessoas, o que é que vão falar de mim? Não importa o que vão falar de você. A palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos. Aí é uma tarefa nossa, porque está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que mudar. Nós precisamos mudar. A igreja não pode ser mais uma igreja estática que só vai no domingo. Só se vai no domingo para a igreja e os outros dias é igualzinho o povo do mundo lá fora. Você sabe de uma coisa? O povo de Deus, e quando eu era pequena, né, eu sempre fui crente, a gente tinha uma aula de educação física lá, e todo mundo ia, e não era uniforme igual de agora, era um shortinho vermelho, uma sainha branca. Eu sei que tem muita gente aqui, mais ou menos da minha idade, que lembra. Uma camiseta branca, e a gente, as meninas crentes, elas, todo mundo já sabia quem era, porque elas não iam com o uniforme de educação física da casa para a escola, elas iam com uma roupa normal e colocavam lá no vestiário. Por quê? Modo diferente de se viver. Hoje não, hoje você olha para dentro da igreja, pessoa que está no palco cantando, aliás, a plataforma, o palco da igreja, parece um palco de qualquer celebridade, qualquer um tranquilamente pode subir, tem luz, tem fumaça, tem som pesado, tem tudo que você pode imaginar. Não há diferença mais. Não existe mais diferença. A roupa que a pessoa do mundo veste, as pessoas da igreja também andam vestidas com ela. Pode ser o tipo que for, não é? E andam, e tem crente ainda que tira fotografia, né, as mulheres, olhando para o espelho e posta no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, achando que aquilo é uma maravilha. Está depondo contra o testemunho de quem você é. Contra o seu pai. Seu pai deixou ordens para você, deixou coisas ordenadas na palavra, para que você não seja confundido com as pessoas lá do mundo, e para que você seja protegido. E hoje não é mais só as mulheres, os homens também precisam tomar cuidado com o que veste. Não é só a roupa, não é? A gente pode vestir elegantemente, confortavelmente, com roupas que nos valorizem e que não
maior palavreado dela, com os filhos, com a esposa ou com o marido, é melhor do que muita gente que está na igreja de domingo. O nosso testemunho, aquilo que nós somos, é a página da Bíblia que a pessoa vai ler lá fora. É por isso que muita gente não tem coragem de falar de Jesus lá fora. Porque o que ela faz não testifica aquilo que ela está falando. Não é? Por que está tratando disso? Porque nós estamos tratando de famílias estruturadas. Eu acredito que você ama a sua família, você ama os seus filhos, ama os seus netos, ama as pessoas que convivem na mesma casa que você, e o Senhor está te orientando. Porque, meus irmãos, o mundo está marchando rapidamente para um buraco sem fundo. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor nos cerca e nos guarda. Amém? Então nós precisamos ser protegidos pelo Senhor. E precisamos fazer a diferença. Pedro, quando ele negou Jesus, alguém falou assim para ele: olha, você era dos que andavam com ele. Ele falou assim: não, eu não conheço Jesus. Aí a pessoa falou: a tua voz, o teu sotaque, o jeito de você falar te denuncia. Então tem coisas que a gente não fala. E tem gente até que pergunta: você é crente? Não é? Por quê? Porque a gente policia as coisas que a gente vai falar, a maneira como a gente vai tratar outras pessoas. Amém? Então olha só, nós estamos falando sobre, eu disse que eu ia falar sobre herança, não é? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, no capítulo 1, Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo. Timóteo era um jovem ainda, era um rapazinho ainda. E olha só o que Paulo diz para ele: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida. Agora, por que Timóteo tinha uma fé que não era fingida? Que fé é essa? Essa fé é aquela fé prática, que faz você andar de acordo com a palavra, falar de acordo com a palavra, buscar a Deus verdadeiramente, orar ao Senhor, entender que você fala com Deus, Ele ouve porque você é filho de Deus. A fé prática, a fé não fingida, é a fé que você tem misericórdia daqueles que estão necessitados, tem misericórdia dos órfãos, das viúvas. Você é pronto para atender uma necessidade onde ela aparecer. Essa é a fé não fingida. E por que ele tinha essa fé não fingida? Ele diz que primeiro habitou em sua avó Lóide. Ela era uma mulher de fé. A avó dele, Timóteo já era a terceira geração. A avó dele, Lóide, era uma mulher de fé. Olha só, imagina alguém dizer para o Gael: olha, daqui um tempinho, eu conheço a sua fé que não é fingida, porque a sua fé já habitava na sua avó, Helena Graciano. Glória a Deus. Paulo estava dizendo: olha, a sua avó já tinha esse tipo de fé não fingida, uma fé fundamentada nos ensinamentos de Cristo, uma fé fundamentada na palavra de Deus. Mas não era sua avó. E diz também: e em sua mãe Eunice. Imagina alguém dizendo para o Gael: a sua fé, a fé que habita em você, é a mesma fé que estava na irmã Helena Graciano e a mesma fé que está na Yara. Glória a Deus. Esse menino vai ser um destaque. Criança que é orientada pela palavra de Deus, que recebe ensinamento da palavra pelos avós, pelos pais, é criança que se destaca, vai fazer a diferença na sua geração. Amém? E talvez você esteja assim meio, falando assim: que diferença que vai fazer?
Será que vai ser um pastor? Será que vai ser um pregador? Será que vai ser um missionário? Não! Ele pode ser um médico de qualidade crente, um juiz que não vai fazer as barbaridades que a gente está vendo por aqui, porque ele é temente a Deus, um juiz que julga com equidade. Ele pode ser um advogado que vai prevalecer sobre os outros pela sua honestidade. Ele pode ser qualquer coisa que ele quiser, ele vai ser o melhor na área que ele escolher, se ele tiver esse tipo de fé não fingida. E essa é a herança que nós devemos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os bisnetos, para os tataranetos, se é que a gente vai chegar lá, né? Se o mundo aguentar até lá, não é verdade? Então, é esse tipo de herança que a palavra de Deus diz que nós devemos deixar. É esse tipo de herança. Isso é construir a casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha não é escolher um lugar lá em Angra dos Reis, bem bonito, um lugar que seja um rochedo bem alto, construir a casa lá. Não, o Senhor está falando em parábola aqui. Ele está dizendo que a sua família, a sua casa tem que estar construída sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Esse é o fundamento que tem que ser o fundamento da família. Cristo, a nossa rocha. E quando Jesus fala sobre a casa sobre a rocha, ele diz assim: olha, veio o vento, a chuva forte, bateu contra essa casa e ela permaneceu de pé. Aleluia! Pode vir a crise que for, aqueles que estão com a casa, com a família fundamentada sobre a rocha, vai passar a crise e a sua casa vai estar em pé, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em todos os aspectos, na vida material, na vida física, na cura, em qualquer coisa que você pensar, na obediência, nos relacionamentos. O Senhor fala conosco, meus irmãos. Ele nos chama a atenção para poder endireitar o nosso caminho. Sabe por quê? Porque o Senhor te ama. Ele ama a sua família. Ele ama o seu filho. A palavra de Deus diz que quando a gente não era nada ainda, o Senhor foi lá no útero da nossa mãe. E com as digitais dele, Ele mesmo formou cada embrião. Ele mesmo foi trabalhando, foi entrecendo os músculos, os nervos, formando tudo aquilo que a gente é, por causa do amor e da bondade dele. Toda a criança teve um toque de Deus no útero da sua mãe. Toda a criança, até aquela que você acha que é terrível, ela teve o toque de Deus na mão dela. E quando ela chega ao conhecimento de Jesus, aquele toque de Deus na mão dela, ele começa, a vida dela começa a irradiar outra vez, e ele começa a criar uma identidade agora de alguém que é nascido de Deus, que é nascido do Espírito, de alguém que se tornou filho de Deus, alguém que tem uma identidade diferenciada, alguém que anda de acordo com a constituição da pátria celestial. E se você tem seus filhos pequenos ainda, que vocês estão sob a sua tutela, dentro da sua casa ainda, converse com eles, fale com eles, a tempo ou fora de tempo. Não deixa o inimigo roubar o seu filho de você, porque é isso que o diabo quer, é isso que ele tenta fazer, é roubar a criança dos pais. Como? Tudo aquilo que nós falamos. Você sendo negligente com a educação dele, não prestando atenção, dando mais atenção para o seu cansaço físico, para o seu desgaste profissional, e não atendendo às necessidades dos seus filhos ali na sua casa na hora que eles precisam. Instrua eles de acordo com a palavra de Deus. Ensine eles a andar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz
que mesmo quando eles ficarem velhos, eles não se desviarão, não largarão os caminhos do Senhor. Quando você teme ao Senhor, ama os mandamentos do Senhor, cumpre os mandamentos do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela também é bem enfática, ela é cirúrgica quando ela nos ensina que nós temos que ser o exemplo. A gente não pode falar e não fazer. A gente tem que falar e fazer aquilo que a gente fala. Por quê? Porque senão você vai cair no descrédito. Criança parece bobinha, está aprendendo tudo, mas ela tem uma sensibilidade muito grande. E os filhos conhecem qual é a fragilidade dos pais. E é ali que eles se andam em cima dos pais. Não é? É ali que eles fazem com que o pai faça toda a sua vontade. E os pais não são para fazer toda a vontade do filho. O pai tem que educar, tem que ensinar, tem que levar eles a entenderem, não é? Como que é o estilo da casa, qual é a saúde financeira da casa, não é? Porque a criança quer, ela pede, né? Sanguessuguinha, dá, ela quer. E tem criança que vai dirigindo, o pai vai dirigindo, a mãe, não é? Esses dias também eu vi um casal, o pai estava com uma menininha, era assim mais ou menos o tamanho da Júlia, no ombro. E eles andando dentro do shopping, lá em Campinas. E a menina segurava na orelha do pai. A hora que ela queria que ele parasse, ela falava assim, vamos entrar aqui. O pai podia estar indo lá longe. Ele pegava e voltava e fazia o que ela queria. Não é? Então, imposição de limites. Tudo isso os pais têm que ver. Tudo isso é responsabilidade dos pais. Então, a igreja, os pais da igreja, precisam entender que educação do filho não se terceiriza, nem com a avó, nem com a escola, nem com lugar nenhum. A escola não é para educar, a escola é para dar conhecimento. Os pais são para educar. Os pais educam os filhos. E eles vão ser reflexo da educação que você deu. Quando o pai fala assim, eu não aguento esse menino, quando ele está mais velho, é porque houve uma falha lá atrás. E não foi do menino, foi dos pais. Então nós precisamos prestar atenção nisso, não é? E você está vendo que a humanidade está cada vez mais atolada. Está todo mundo indo para o buraco. As coisas que nós estamos vendo, a gente fala assim, Senhor, só precisa ter misericórdia. Criança de 7 anos, fumando cigarro eletrônico, usando junto com adulto, usando narguilé, não é? Cada vez mais estão descendo a idade da criança para entrar no mundo das drogas, as que são lícitas e as ilícitas, não é? E a gente está vendo a sexualização infantil, a criança, a menina e o menino cada vez mais caindo para o mundo da sexualidade, e cada vez está ficando pior. E os pais estão perdendo a força, estão perdendo o poder, porque eles estão largando. Vá na sexta-feira no shopping aqui no Iguaçu para você ver. Você vai encontrar menino e menina, tudo pivetinho, de 10, 9, 10, 11 anos, andando lá e fazendo tudo o que os pais acham que eles não estão fazendo. Não é porque, vou mandar lá para o shopping, deixa lá um tempo e a gente fica um tempo sem eles. Estão perdendo os filhos para o mundo. Eu conheci uma mulher que dizia assim, uma senhora já, ela dizia o seguinte, educa os teus filhos, senão o mundo vai educá-los. E o mundo educa para o mundo, para que ele se perca. Não é? Então a gente vê filhos rebeldes, filhos não querendo obedecer, nem sair mais junto com os pais, não querem, não tem mais um relacionamento íntimo com o pai, não tem assim intimidade para contar o que está passando, para falar o que está passando. E a palavra de Deus nos ensina todas essas coisas.
Não é? Perca ou invista esse tempo no seu filho, nas faixas etárias dele desde pequenininho, para quando ele ficar maior, ele olhar para você e vai falar assim: pai, eu me espelho em você. Mãe, eu me espelho na senhora. Vocês são os referenciais da minha vida. Eu acho que a palavra mais importante, eu acho que a frase que os pais mais querem ouvir é que são referências em todas as áreas para os seus filhos. E a palavra de Deus nos ensina como fazer para que isso aconteça de verdade. Não é dinheiro, não é casa chique, não é carro do ano, não é nada disso. É a disponibilidade do pai de buscar a presença do Senhor e de educar o seu filho de acordo com a palavra de Deus. Vai deixar neles o quê? Uma herança de fé, uma fé não fingida. Meus irmãos, essa fé não fingida, a gente não vai ficar aqui, senão nós vamos até não sei que hora falando. A fé não fingida é aquela fé que engloba tudo. Você tem ousadia, você tem poder no Espírito Santo de Deus, você sabe que nada pode te abalar. Essa fé não fingida vai te tornar como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Pode vir contar para os seus filhos a história que quiserem contar, eles não vão cair. Por quê? Porque você é o referencial dele e ele vai sempre olhar para você. Será que meu pai faria isso? Será que a minha mãe faria isso? Eles vão sempre estar pensando a respeito disso. E hoje, infelizmente, a gente precisa estar pregando uma palavra de salvação, de conforto, de erguer as pessoas dentro da igreja, porque as pessoas estão acomodadas, os crentes estão acomodados. Todo mundo quer um sermão, uma mensagem que alise o ego, né? Que seja assim gostoso de ouvir, que dê bastante glória a Deus, que dê bastante aleluia. A hora que sai lá para fora já não lembra de mais nada. Mas hoje o Senhor vai fazer uma marca na sua vida. O Senhor vai marcar a sua vida. Se você permitir, o Senhor vai marcar a sua vida. E você jamais vai ser a mesma pessoa que você era antes de você ter entrado aqui. Jamais. Por quê? Porque agora o Espírito Santo de Deus vai trazer dentro do seu coração, vai tatuar dentro do seu coração a palavra de Deus aí dentro. E sabe o que acontece? A palavra de Deus dentro do nosso coração, ela é o nosso tesouro. E quando a gente tem esse tesouro dentro de nós, quando nós abrimos a nossa boca, esse tesouro sai para fora. Como? Palavras de consolo, de exortação, palavras de aconselhamento, palavras de amor, palavras que abrace a pessoa que está ouvindo, mesmo que sejam palavras duras. Vai trazer conforto e alívio para a pessoa que está vindo. Por quê? Porque é a palavra de Deus. É ela que nos liberta. É a palavra de Deus que nos liberta. Amém? Eu queria pedir para você ficar em pé aí no seu lugar. Nós vamos orar. Ao Senhor, você que recebeu essa palavra do Senhor sobre a sua vida. E eu sei porque o Espírito Santo de Deus me falou, quando eu estava estudando a respeito dessa palavra, o Senhor me falou que algumas pessoas aqui vão dizer: puxa vida, eu preciso me converter. Não é converter ao Evangelho, converter as minhas atitudes, converter a minha palavra, converter a minha maneira de ser em casa, converter a minha maneira que eu sou junto com os meus colegas de trabalho, junto com as pessoas da minha rua. Eu preciso converter, não é? Quando a gente converte, a gente dá uma volta e acerta o alvo agora. A gente vai atrás de acertar o alvo. E é isso que Deus espera de você, que você acerte o alvo e tenha sempre em mente que o alvo é a sua família. É a sua família. São
é a sua esposa, é o seu marido, são os seus filhos, são os seus netos, são aquelas pessoas que dependem e são aquelas pessoas que descendem de você. É para elas que o Senhor permitiu que um dia você ouvisse a palavra e deixasse Jesus entrar no seu coração. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos cantar, se quiser cantar pode cantar, depois nós estaremos orando.